A Europa ficou sem ver sombra de guerra durante 77 anos, até a invasão russa na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, provocando uma reação da OTAN e Europa contra a nação russa, onde as mesmas agem com sanções, apoio bélico e financeiro à Ucrânia. A Finlândia e a Suécia, países pacíficos e neutros militarmente, quebraram sua neutralidade e estão em processo de adesão à OTAN. A Finlândia já finalizou a entrada. A Suécia está desenrolando. Ambos os países sabem que para se proteger de uma eventual agressão russa, só com os Estados Unidos OTAN de seu lado, né? Pois o artigo 5 da OTAN diz que se um país da aliança for atacado, isso equivale a um ataque aos 31 países e todos deverão reagir. Um dos objetivos da invasão russa à Ucrânia foi impedir a adesão ucraniana à OTAN. A Rússia é um país nuclear, e a OTAN também, e Putin não deseja um país nuclear ao seu lado. O que deu errado, já que a Finlândia entrou na aliança militar liderada pelos Estados Unidos e ainda tem sua fronteira colada com a Rússia. Nesse período de guerra, a Rússia formou a aliança com a China e Coreia do Norte, países que compartilham da ideologia comunista ali por trás, de Putin. A OTAN, prevendo um grande conflito, mobilizou suas tropas para simular um conflito com a Rússia. Essa é a primeira vez desde o fim da Guerra Fria, que começou em 1947 e terminou em 1991, que um contingente desta magnitude será mobilizado pela aliança. Se Putin resolver atacar a OTAN, no pior dos cenários seria o fim. Não por causa do ataque russo, mas porque isso provocaria uma guerra nuclear. A OTAN poderia responder à Rússia num braço de ferro, onde não haveria vencedores, somente perdedores. Isso é, a população pobre e sem recursos. A Rússia e a OTAN são os poderosos do mundo. Uma guerra entre eles seria a maior guerra de todas, tenebrosa, devastadora, com morte e ruína. Terroristas muçulmanos de vertente sunita do islamismo atacou Israel em 7 de outubro de 2023, provocando uma reação inesperada do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Guerra. O Hamas é uma organização terrorista financiada pelo Irã, que é a antiga Pérsia, inimigo histórico e bíblico de Israel. Podemos então concluir que quem está em guerra com Israel não é o Hamas, mas o Irã. Os indícios de que haverá uma guerra entre as Coreias está evidente. A Coreia do Norte comunista colocou a Coreia do Sul capitalista como seu principal inimigo, o inimigo número 1 do Norte. O colocou acima dos Estados Unidos. Fechou as agências que trabalhavam na cooperação entre os dois países e na eventual reunificação coreana. Kim Jong-un quer mudar a constituição de seu país para institucionalizar a Coreia do Sul como inimigo oficial do Estado. Basicamente, o que a Coreia do Norte fez foi se livrar de todos os mecanismos intercoreanos que impediam guerra de acontecer. Isso é, qualquer faísca de provocação do Sul, não haverá nada que impeça o Norte de avançar com seu exército. O Sul está debaixo das asas dos Estados Unidos, juntamente com o Reino Unido e Japão, ao passo que o Norte está debaixo das asas da Rússia e China. O Hezbollah, um grupo militar não estatal financiado pela antiga Pérsia, isso é, o Irã, está atacando o sul de Israel a partir do Líbano. Israel tem ameaçado não somente o Hezbollah para que pare, mas o próprio governo do Líbano. Em 18 de janeiro de 2024, às 3 horas, o site O Antagonista noticiou o seguinte: o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, afirmou nesta quinta-feira, 18, que Israel deve ter em conta a possibilidade de a situação de segurança se deteriorar no norte. Se isso acontecer, cobraremos um alto preço do Hezbollah e do Líbano. Mas aqui também haverá vítimas, disse Gallant, em reunião com chefes de segurança em Tel Aviv.
Se este cenário não acontecer através de meios diplomáticos, chegaremos a uma situação em que precisamos de criar as condições de segurança que o permitam seu regresso, afirmou. Não quero falar de prazos e não quero falar de métodos, mas vai acontecer, acrescentou. As ameaças de Israel ao Líbano se dá por conta do Líbano nada fazer para parar os ataques do Hezbollah. No dia 16 desse mês, o Irã atacou a partir de seu território o Paquistão, Síria e Iraque, expandindo dessa forma a Guerra do Oriente Médio, iniciada pelo Hamas contra Israel. No dia 16 desse mês, o Irã atacou a partir de seu território o Paquistão, Síria e Iraque, expandindo dessa forma a Guerra do Oriente Médio, iniciada pelo Hamas contra Israel. O Paquistão, que é um país nuclear, respondeu os ataques atacando também o Irã. O Irã alastrou seu veneno mortífero também no Mar Vermelho, utilizando os Houthis, um grupo terrorista muçulmano xiita, para atacar embarcações marítimas que estiverem transitando no Canal de Suez, um canal que transporta 15% do comércio marítimo global. Tecnicamente, o país persa está em guerra contra Israel e Estados Unidos, que é amigo e defensor feroz do Estado hebreu. Os Estados Unidos reagiu junto com o Reino Unido aos ataques do Houthis. Vejam bem, Reino Unido entrou no conflito, a guerra começa a envolver a Europa. O Irã é a cabeça do povo. Os Houthis, Hamas, Hezbollah e outros são os tentáculos desse povo. Há um só articulador. Na celebração do aniversário de Mao Tse-tung, o presidente chinês declarou que a completa reunificação da pátria é uma tendência irresistível. Isso é, se referindo a Taiwan. E que o regime chinês deve impedir qualquer um de separar Taiwan da China, seja como for. O site Estadão noticiou que navios e aviões de guerra chineses intensificaram o assédio em missões destinadas a intimidar a ilha. Até então, Xi Jinping não mobilizou tropas para as fronteiras de Taiwan para iniciar um ataque. Ainda assim, a Ucrânia e a faixa de Gaza lembram como as tensões podem se transformar em conflitos concretos da noite para o dia. Os últimos desenrolares do mundo têm sido assustador e impactante. As nações estão em transe, não falam a mesma língua. O americano, o russo, o coreano e outros só falam a mesma língua quando o rifle está disparando. Só falam a mesma língua quando estão em guerra. Vivemos numa era em que bombas atômicas não intimidam mais ninguém. Tá aí o Irã, atacou o Paquistão, que é um país nuclear. Não é mais ferramenta de dissuasão, até que a primeira seja detonada. O século XX ficou conhecido como o século das guerras, o século do terror, pois foi nesse século que aconteceu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra das Coreias, a Guerra do Vietnã, as guerras israelitas, a Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur, a Primeira Intifada e outras. De todas as guerras, a mais desastrosa foi a Segunda Guerra Mundial, devido à estreia das bombas nucleares sobre Hiroshima e 3 dias depois sobre Nagasaki. Há 79 anos foi realizado o ataque nuclear sobre Hiroshima e Nagasaki. Tem a idade de uma vida. A expectativa de vida de um brasileiro, 80 anos, 90, sei no máximo, não faz muito tempo. 80 anos foi ontem. Se você acredita que em pleno século XXI é impossível que isso volte a acontecer, você está enganado. Você acredita mesmo que Vladimir Putin, descendente direto da União Soviética, sairia tão humilhado perdendo uma guerra, uma vez que tem mais de 1.200 ogivas nucleares à sua disposição? Qual é a distância entre Putin e o botão da morte? Para que ele tem esse arsenal nuclear? Para ficar de enfeite ou usá-los para garantir a vitória na guerra? Eu tenho quase certeza que isso irá acontecer. E quando acontecer, a OTAN irá reagir, iniciando talvez a Terceira Guerra Mundial. Um passo que o mundo já deu. Vejam a Europa, o Oriente Médio, a Ásia, todos com tensões militares.
Fato é que ameaças simultâneas em Gaza, Ucrânia, Taiwan e Coreia do Sul vão testar o Ocidente agora em 2024. Ah, moro na América do Sul, um continente pacífico, que com vizinhos amorosos, que se respeitam, que se amam, enviam flores uns para os outros. Não, meu irmão. Não, não. Quando as pessoas começarem a dizer tudo está calmo e seguro, então é que de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores de parto. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3. Não cantem vitória. A Rússia estava cantando de galo na fronteira com o Brasil, entoando seus cânticos de guerra. E a Rússia estava falando através da Venezuela, incitando Maduro a invadir a Guiana. E isso, no caso, Essequibo. Nenhum lugar do mundo está em paz, porque onde há seres humanos, há também espíritos de demônios, se dedicando exclusivamente à sua destruição, por meio de tensões, leis repressoras, governos, ideologias e perseguições. Quando verem as árvores maturando folhas verdes, entendam que é chegado o tempo da vinda do Filho do Homem. Meu irmão, se você acha que essas coisas acontecem por acontecer, porque faz parte da natureza humana, porque o ser humano é potencialmente maléfico quando está no poder, você está enganado. Não ignore o principal. Tudo isso indica a volta do príncipe do céu, do rei dos reis, do grande Messias, o imenso conselheiro e príncipe da paz, Emanuel, Deus conosco, o Senhor dos exércitos, o Senhor Jesus. Se você não aproveitar o tempo de paz para buscar o Senhor, então Deus pode se utilizar das guerras para impor uma reflexão. Vejam bem, o que Deus fez com Israel depois de tantas advertências? Enviou a espada de Nabucodonosor para que os levasse cativos à Babilônia e ficassem no exílio durante 70 anos. Quais foram os resultados? Conversão sincera, arrependimento. Da mesma forma, o Senhor Jesus julgará os reis da terra que provocam guerras e matam pessoas inocentes, e agirá a favor dos oprimidos, principalmente contra o pequeno exército de Cristo, bebês e crianças. Por outro lado, Cristo também deseja salvar esses reis, como fez com Nabucodonosor, que para reconhecer a supremacia de Cristo, comeu capim por 7 anos junto com os bois. O tempo profético é curto, o cumprimento e desenrolar voa com asas de águia. Permaneçam firmes, pois a palavra é fiel e não falha. Brevemente o céu se rasgará, revelando a vinda do Filho de Deus. Verifique sua inscrição no canal, deixe o seu like e comentário. E se o vídeo foi relevante para você, compartilhe. Até a próxima.